Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno e no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês como resolver o desafio 150 aqui do LeetCode, Evaluate Reverse Polish Notation, ou, melhor dizendo, como calcular uma expressão matemática que está em Reverse Polish Notation. Aqui tem a explicação de todo o algoritmo, de todo o desafio, mas eu queria mostrar para vocês o que é a Reverse Polish Notation. É bem comum no Brasil nós aprendermos a Polish Notation comum, que seria 1 mais 1, e isso, né, nos dá um resultado de 2. A Reverse Polish Notation, ela fala que os seus operandos vêm antes do operador, ou seja, 1 mais, isso aqui também daria a mesma coisa aqui, 2. Repare que nesse caso, nós temos aqui os operandos antes do operador, enquanto na Polish Notation comum, né, nós temos o operador separando os dois operandos. Bora calcular isso daí? Bom, para esse primeiro exemplo, eu vou considerar o valor 2, 2 e mais. Como eu acabei de explicar para vocês, os operandos vêm antes do operador, então você já sabe que isso aqui tem que estar 4. Mas como que a gente vai fazer para o código calcular isso? Isso aqui é um problema de stack, então a gente pode utilizar a pilha ao nosso favor. A ideia é bem simples. Vou desenhar aqui uma pilha e sempre que nós vermos um operando, um operador, desculpa, sempre que nós vermos um operador, nós realizamos a operação. Ficaria mais ou menos assim. O 2 está aqui, deixa eu marcar aqui, né? Eu comecei aqui na minha lista. Eu comecei no 2. Vou passar para frente, estou nesse outro 2, venho na minha pilha, adiciono esse outro 2, passo para frente novamente, e agora eu estou no mais. Estando no mais, o que eu preciso agora, na verdade, é calcular todo mundo, porque eu estou no mais. Então eu tenho que calcular todos os que estão abaixo do meu operador. Nesse caso, eu posso fazer 2 mais 2, que daria 4. Então eu vou tirar todo mundo dessa pilha, vou remover todas as referências aqui e vou deixar o 4 aqui embaixo. Bora ver outro exemplo? Bom, pessoal, peguei esse exemplo aqui do LeetCode. Isso aqui é um dos testes que ele pede para a gente considerar que o código está correto. E agora nós vamos, a partir dessa entrada, nós vamos calcular aqui qual seria o valor. Então, eu vou primeiro já deixar uma flecha aqui para deixar mais bonitinho. Isso aqui vai ser o nosso índice do array. Eu vou marcar como I, beleza? Então, a gente está nessa posição aqui. Nós vamos ter uma pilha, que é uma stack, assim como eu comentei com vocês. Então, aqui está a stack e lembrem sempre da regra que eu falei. Sempre que eu tiver um operador, eu realizo a operação. Se não, eu adiciono elementos na pilha. Então, esse 2 ficaria para cá. Eu passo o meu i para frente. Agora eu preciso adicionar o 1, porque o meu 1 não é um operador. Então eu passo para frente e agora eu chegaria no mais aqui. Eu nem preciso necessariamente adicionar o mais na pilha, eu estou fazendo mais para ficar representativo. No código a gente não vai adicionar o mais, mas é só para vocês entenderem. Nesse caso, eu teria 2 mais 1. Reparem também o seguinte, geralmente na matemática a gente tem ordem, né? Principalmente quando trata de divisão ou de multiplicação. Nesse caso, eu estou optando por colocar o menor valor na frente. O menor valor não, perdão. O primeiro valor inserido na pilha eu coloco na frente. O último valor inserido na pilha eu coloco por último. Isso não vai ser regra. A gente vai ter que ver de caso a caso, eu já vou mostrar para vocês. Então, basicamente, a gente sabe que isso aqui dá 3, é sinal que eu posso esvaziar toda a minha pilha e deixar um 3 aqui no lugar. Beleza, vamos continuar. Aqui eu tenho o valor 3 de novo. Vamos vir aqui e adicionar o número 3. E agora eu tenho multiplicação, né? Uma estrela. Então eu poderia vir aqui e colocar uma estrela. Legal. Nesse caso eu tenho que fazer de novo, né? 3 estrela, que é a multiplicação, 3. Todo mundo sabe que isso aqui dá 9. Então eu tenho que limpar toda a minha pilha e adicionar o 9 aqui. No final, se vocês separarem, eu só vou ter um único valor na minha pilha, que é a minha resposta. É assim que se faz esse exercício. Vamos codar agora? Bom, pessoal, aqui no LeetCode é bem simples, a gente só vai implementar a ideia que eu acabei de passar para vocês, então eu começo criando uma stack. Essa stack nós vamos correr por cada uma das entradas que o LeetCode nos dá. Repare que o LeetCode nos dá uma entrada de array, então eu vou correr basicamente todas as entradas de array que eu tenho. Depois disso, eu tenho que conferir se eu estou em um token ou não. Lembra que eu falei para vocês que todo operador eu calculo, todo operando eu coloco na pilha. Então, bora fazer isso. Bom, basicamente eu coloquei aqui
a ideia de quando eu tenho um mais ocorrendo, né? Então eu tenho a operação com o A e o B. Lembrando que eu mostrei que eu tenho que remover os dois elementos da minha pilha. Então, eu basicamente dei um pop, e assim eu já garanto que eu estou removendo e capturando o número também. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que está em string, então eu vou vir aqui e dar um parse int para virar número. Prontinho. Agora a gente só vai replicar essa ideia entre o menos, multiplicação e o divisão, e assim a gente vai ter feito toda a parte de operadores. Aí a gente já vai estar quase acabando. Bora ver como fica? Bom, se vocês repararem bem, a gente tem aqui feito, menos multiplicação e divisão. Eu cortei o vídeo justamente porque é repetido o código, não tem por que eu ficar passando toda hora isso daqui. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a divisão. A divisão e também o menos, né? A subtração. A gente precisa tomar cuidado nesses casos justamente pelo ponto que, dependendo da forma que a gente calcular a expressão, o valor pode ficar incorreto. Então, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é com isso. Reparem que aqui ele pede para o primeiro valor inserido ser o valor que a gente está colocando. Então, eu acredito que assim está certo, mas qualquer coisa a gente já sabe o potencial erro, aonde que ele pode estar. Nesse caso, a última coisa que falta é a gente adicionar um valor default. E quando a gente não cair em nenhum operador, o que que a gente faz nesse caso? Bom, nesse caso, nós adicionamos o valor na pilha, que seria o i. Por que i? Porque aqui em cima eu considerei como i, o valor da variável, né, do meu índice atual. Então, basicamente é isso. A minha pilha vai ficar com um valor, basta eu retornar a minha pilha agora aqui embaixo. Então, return stack de 0. A única coisa também que vocês têm que tomar cuidado é que eles pedem como número. Então, para garantir que seja número, porque a gente pode ter um caso que só entra um 4, por exemplo, aqui, ou um caso, eu digo assim, a gente pode ter exceções assim, né? Então, só para considerar, eu estarei dando um parse int. Bom, eu acabei errando a questão da declaração. Eu esqueci que no Switch você não pode ficar redeclarando as coisas. Vou editar o código rapidinho e aí a gente já mostra o resultado final. Tá quase pronto. A única coisa que acabou dando erro foi justamente esses casos aqui, onde a gente tem a divisão, que foi o que eu falei, que era bom a gente tomar cuidado. Então, a coisa que eu vou fazer é trocar. Eu vou pegar o B e eu vou dividir o B por A. Vamos testar? E parece que funcionou. Submetendo a resposta. Não pegou justamente pelo caso do menos, que eu também comentei quase agora. Então, mesma coisa. Eu vou pegar aqui o menos. Eu posso usar esse caso de teste. Vou pegar o menos e inverter. Testando e submetendo. Pronto. Funcionou. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou tentar responder para ajudar vocês. É isso.